Você já se perguntou por que Deus ainda não te deu aquilo que você tanto pediu? A resposta que o céu guarda pode não ser o não que você teme, mas o ainda não que te prepara. Neste vídeo, você vai entender o que acontece nos bastidores espirituais quando a sua oração parece sem resposta, e por que o atraso de Deus pode ser, na verdade, o maior sinal de amor e proteção. O que se revela aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o silêncio divino. Existem momentos em que o coração se cansa de esperar. Você orou, jejuou, acreditou e nada mudou. Parece injusto ver outros recebendo o que você também pediu, enquanto você continua no mesmo lugar. Mas o que você não sabe é que o tempo humano é apenas uma fração do tempo de Deus. E quando ele atrasa, é porque está organizando algo que o teu entendimento ainda não alcança. O ainda não de Deus não é recusa, é estratégia. Muitos confundem demora com esquecimento. Mas Deus não esquece de quem clama com sinceridade. O aparente silêncio é o modo que ele usa para te preparar, não para te punir. O problema é que a impaciência tenta sabotar a fé antes da colheita. É nesse intervalo, entre o pedido e o milagre, que o inimigo mais trabalha, tentando plantar a dúvida. Será que Deus me ouviu mesmo? Mas há algo que Deus quer te revelar. Ele nunca te negou, apenas te amadureceu. O que você pediu exige estrutura para sustentar. E enquanto você reclama do tempo, o céu trabalha nos detalhes que você ainda não percebe. É por isso que a bênção demora, porque Deus não entrega promessas a corações apressados. E aqui está o que quase ninguém te conta. Às vezes, o ainda não é o maior sim que Deus poderia te dar. Porque o tempo de espera é o tempo em que Ele transforma quem você é para te preparar para o que vem. O que parece atraso é, na verdade, o alinhamento perfeito do céu com a tua história. O que se passa nesse intervalo entre o seu pedido e a resposta é o que define quem você será depois da bênção. Deus poderia te dar tudo de uma vez, mas se o teu coração não estiver pronto, o dom se tornaria peso. Por isso, Ele te ensina primeiro a suportar o processo, antes de te permitir desfrutar da promessa. A espera é o filtro que separa os maduros dos imediatistas. Muitos não percebem, mas a demora de Deus é também o seu escudo. Ele te livra de pessoas, caminhos e situações que hoje você ainda não teria sabedoria para enfrentar. É por isso que certos nãos são, na verdade, livramentos disfarçados. O tempo divino nunca erra, e cada aparente atraso é uma linha do plano perfeito que Ele está escrevendo em silêncio. Deus não se apressa porque Ele enxerga o que você não vê. Enquanto você clama por algo que quer agora, Ele está cuidando para que aquilo não te destrua depois. A impaciência quer que tudo aconteça já, mas a maturidade espiritual entende que o tempo de Deus é o único que realmente funciona. E quando Ele age, é sempre no momento em que tudo finalmente se encaixa. A fé verdadeira é provada na espera. É fácil confiar quando tudo acontece rápido. O desafio é continuar acreditando quando o relógio parece te humilhar. Mas é aí que o ouro da fé é purificado. Quando você continua de pé, mesmo sem respostas. E é nesse silêncio que Deus sussurra: estou te ensinando a confiar, não a controlar. Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Deixe essa frase registrada como uma declaração de fé. Às vezes, tudo o que o céu precisa para mover o impossível é ver que você ainda acredita, mesmo sem entender. Existe um motivo espiritual profundo para Deus não te dar o que você pediu, e ele tem a ver com a tua transformação interior. Antes de te entregar algo grande, Deus precisa garantir que o teu coração não se torne escravo da própria bênção, porque o que não foi conquistado com maturidade pode te afastar da presença dele. É por isso que ele atrasa o presente, para que você se torne maior do que aquilo que está pedindo.
A espera é um terreno santo onde Deus planta raízes em você. Enquanto você reclama do tempo, Ele está cavando mais fundo, construindo resistência espiritual. A bênção é leve para quem tem estrutura. É por isso que alguns recebem rápido e perdem, e outros demoram, mas quando recebem, permanecem. O tempo de Deus é mais sobre o que Ele faz em você do que o que Ele entrega a você. O problema é que a mente humana quer compreender o que só o Espírito pode discernir. Você vê demora, mas Deus vê preparo. Você vê silêncio, mas Deus vê lapidação. Ele não está te punindo, está te fortalecendo para que, quando a promessa chegar, nada nem ninguém possa arrancá-la das suas mãos. E há algo que Deus quer te mostrar. O ainda não é uma forma de misericórdia, porque se Ele te desse o que você pediu no tempo errado, você chamaria de bênção aquilo que no fundo seria destruição. O tempo dele não é lento, é preciso. E no momento em que você entender isso, a espera deixará de ser tortura e passará a ser prova de amor. Porque Deus não se atrasa, Ele amadurece o que é eterno dentro de você antes de te entregar o que é terreno fora de você. Há um detalhe que quase ninguém percebe. Enquanto você espera, o céu se move em silêncio. Deus não esqueceu do teu pedido. Ele está construindo os bastidores da tua resposta. Enquanto você ora, Ele está realocando pessoas, abrindo caminhos, fechando portas que te desviariam e alinhando tudo para que a bênção não se perca. É como um maestro regendo uma sinfonia invisível. Cada pausa tem um propósito, mas o coração humano tem pressa. Ele quer ver, tocar, sentir. Então, quando Deus silencia, muitos pensam que Ele se ausentou. Só que o silêncio divino é o ruído do trabalho espiritual acontecendo. Quando você não vê nada, é aí que o céu mais opera. O invisível é o berço dos milagres. E o que você chama de demora, Deus chama de detalhe. Porque Ele é o Deus dos detalhes, e cada milímetro do tempo dele é milagre disfarçado de espera. Você só precisa permanecer. Quando você permanece, a promessa se aproxima. Quando você desiste, o processo se interrompe. Há bênçãos que não chegam antes, porque o seu caráter ainda está sendo moldado para sustentá-las. Deus não te nega um presente, Ele te protege de um peso. Por isso, o atraso não é rejeição, é lapidação. O tempo de Deus não te rouba nada, Ele multiplica tudo. E talvez a resposta que você tanto busca esteja prestes a chegar. Mas antes, Deus quer te perguntar, você confia nele mesmo quando não entende o caminho? Porque no próximo passo dessa reflexão, você vai entender o que realmente acontece no mundo espiritual quando Deus diz, ainda não. E por que esse ainda não? É o prenúncio de algo maior do que você imaginava. Quando Deus diz, ainda não, algo está sendo travado e liberado no mundo espiritual ao mesmo tempo. Você só vê o lado da espera, mas no invisível, há movimentação. O que parece silêncio é, na verdade, Deus reposicionando o cenário ao redor da tua promessa. Às vezes, Ele precisa remover pessoas que te impediriam de avançar, ou fechar caminhos que pareciam bons, mas te afastariam do propósito. Enquanto você acha que nada acontece, os anjos estão em movimento. Há orações que ativam respostas que ainda estão em trânsito, enfrentando resistência espiritual. O profeta Daniel esperou 21 dias por uma resposta que já havia sido enviada desde o primeiro dia. Mas houve guerra no invisível. Assim também é com você. O que você pediu já foi liberado. Só está sendo preparado para o tempo exato em que não haverá perdas. Muitos confundem tempo de guerra com tempo de silêncio. Mas o silêncio é o ruído do combate espiritual. Deus não te deixou sem resposta. Ele está lutando por você. E o silêncio é apenas a forma dele te manter focado enquanto ele trabalha. E talvez, se ele te mostrasse tudo o que está sendo movido para te abençoar, você se ajoelharia agora em gratidão. Porque o que parece atraso é, na verdade, Deus te protegendo de receber no tempo errado. Ele sabe que uma promessa fora do tempo vira armadilha. E é aqui que o Espírito te pede uma coisa.
Pare de perguntar por que ainda não e comece a declarar: se for do teu tempo, eu espero. Quando você diz isso, o inferno se cala, porque fé com paciência é o que o inimigo mais teme. Deus trabalha em ritmos que desafiam a lógica humana. O tempo dele não é cronológico, é estratégico. Quando você pensa que está parado, na verdade está sendo posicionado. Cada demora é um desvio de proteção. Cada porta fechada é um escudo invisível. O que hoje parece perda, amanhã você entenderá como livramento. A fé madura entende que Deus não te dá tudo de uma vez porque Ele quer caminhar com você no processo. O propósito dele não é te entregar algo rápido, mas te tornar alguém pronto. Ele não está te preparando apenas para receber a promessa. Está te preparando para não perdê-la quando chegar. Há um tipo de bênção que só chega quando a tua paciência se torna oração, porque a paciência é a prova viva de que você confia no tempo de Deus. E é isso que move o céu, não o desespero, mas a confiança silenciosa. Quando o coração se aquieta, o plano se revela. E se você soubesse o quanto Deus tem cuidado dos detalhes, não pediria pressa, pediria sabedoria para esperar, porque o tempo dele não é atraso, é engenharia divina. Cada segundo de espera é um investimento espiritual. Mas e se eu te dissesse que há um motivo ainda mais profundo para Deus segurar certas respostas? Um motivo que não tem a ver com o que você pediu, mas com quem você precisa se tornar antes de receber. O que Deus está fazendo dentro de você pode ser mais poderoso do que aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos. E é sobre isso que vamos falar agora. Antes de Deus te entregar algo, Ele te molda para aquilo. E é justamente nesse molde invisível que muitos desistem. Você acha que está esperando a promessa, mas, na verdade, é a promessa que está esperando a tua transformação. Porque Deus não entrega milagres a corações que ainda não suportam a responsabilidade da bênção. Ele quer te amadurecer para que o que vier, fique. Cada frustração, cada porta que se fechou, cada pessoa que saiu da sua vida, nada disso foi castigo. Foram instrumentos que Deus usou para lapidar o teu interior, porque às vezes Ele precisa quebrar a impaciência para construir a fé. Precisa remover o orgulho para revelar o propósito. O tempo de Deus não te enfraquece, Ele te depura. E é nesse processo silencioso que nasce uma nova versão de você. Uma versão que não se desespera com o tempo, porque aprendeu a confiar no ritmo divino. Uma versão que entende que a demora não é perda, é preparo. O que você sente como atraso é o céu te tornando mais forte do que a dor que antes te dominava. Há algo que o Espírito quer que você compreenda. Deus não te esqueceu, Ele te escondeu. Escondeu para proteger, escondeu para curar, escondeu para amadurecer. O silêncio dele não é ausência, é incubação. O que está sendo gerado dentro de você ainda precisa crescer antes de nascer. E quando esse processo terminar, você vai olhar para trás e entender. Se Deus tivesse dito sim antes da hora, você teria perdido o melhor dele tentando viver o seu próprio tempo. Existe uma etapa da espera que é a mais difícil, quando nada acontece, nem dentro, nem fora. É quando parece que até o espiritual parou. Mas é justamente aí que o Espírito Santo trabalha com mais profundidade, porque o silêncio prolongado é o útero das grandes transformações. Quando Deus se cala, é porque Ele está escrevendo algo que só o tempo revelará. Essa fase é a mais perigosa, porque o desânimo tenta entrar disfarçado de realismo. A mente começa a dizer, talvez nunca vá acontecer, e é aí que o inimigo tenta se infiltrar, te convencendo de que Deus te esqueceu. Mas a verdade é que quando o inferno te sussurra desistência, é sinal de que o milagre está perto demais para ser impedido. A paciência espiritual é uma das maiores expressões de fé. É fácil crer quando o céu fala, mas é fé de verdade quando o céu silencia e você continua acreditando. E é isso que quebra cadeias invisíveis. Quando você diz, eu ainda espero, mesmo sem sentir nada. O tempo de Deus é o único capaz de transformar dores em direção.
Ele não desperdiça lágrimas. Cada choro na madrugada é anotado. Cada oração sem resposta é semente, sendo regada por mãos invisíveis. E quando o tempo certo chega, o que parecia perdido floresce com força dobrada. E talvez você esteja nesse ponto agora, o ponto em que a fé está sendo refinada e o silêncio parece pesado demais. Mas respira, porque no próximo passo dessa jornada, você vai descobrir por que Deus segura certas respostas até que o teu coração esteja pronto para ver a verdade completa. O que Ele está preparando pode ser maior do que o que você pediu, e essa revelação muda tudo. Muitas vezes, Deus não te dá o que você pediu porque Ele quer te mostrar algo que você nunca teria pedido sozinho. O tempo divino não é sobre prêmios, é sobre propósito. Há pedidos que Ele nega para te direcionar ao que realmente vai te curar, porque nem tudo o que desejamos vem de um lugar de sabedoria. Às vezes, vem da carência, do medo ou da pressa. E Deus, que conhece teu coração melhor do que você, sabe que conceder certos desejos seria te afastar do que é eterno. O silêncio de Deus é pedagógico. Ele não está te ignorando, está te ensinando. Cada espera é uma lição sobre confiança. Cada aparente atraso é um convite para amadurecer espiritualmente. A demora é o tempo que Deus usa para alinhar teu coração ao dele. E quando isso acontece, o que você deseja começa a mudar. E o que você pede passa a ter o sabor da vontade de Deus. O problema é que nós queremos respostas rápidas em um mundo que valoriza a pressa. Mas Deus não trabalha com urgência, Ele trabalha com perfeição. A tua ansiedade não acelera o milagre, ela só atrapalha o processo. Quando você aprende a descansar, o céu finalmente age. Porque o poder de Deus se manifesta mais forte quando o teu coração para de lutar contra o tempo. E se há algo que Ele quer te ensinar nesta fase, é isso. O tempo de Deus não está atrasado, está sincronizado com o teu amadurecimento. A demora é o intervalo entre o teu pedido e a tua capacidade de lidar com a bênção. Deus não está te punindo, está te preparando para que a resposta não te destrua. Mas há um ponto que quase ninguém percebe, e é nele que muitos desistem. Existe um motivo oculto por trás da demora, algo que o Espírito faz questão de esconder até o último momento, porque só o coração pronto é capaz de compreender. Deus segura certas respostas, porque enquanto você espera, Ele está revelando o teu verdadeiro amor. Quando tudo é fácil, é simples dizer que confia, mas quando nada acontece, é aí que se revela se você ama a Deus pelo que Ele dá ou por quem Ele é. A demora separa os que buscam bênçãos dos que buscam presença. E é por isso que a espera é um filtro espiritual. Enquanto você ora e não vê nada, o Espírito observa o que te move. Ele quer saber: você me ama mesmo se eu não fizer? Essa pergunta silenciosa é o exame mais profundo da fé, porque a fé pura não barganha, apenas permanece. O tempo de Deus não é prova de resistência, é prova de amor. E quando Deus vê que o teu coração ama sem exigir, Ele libera o que estava retido. Porque a maturidade espiritual não é conquistar tudo, é estar em paz, mesmo sem ter nada. É aí que o céu se abre, quando o teu amor supera a tua necessidade. Por isso, não tema o tempo de Deus. Tema o que acontece quando você tenta apressar o que Ele ainda está formando. O milagre fora do tempo vira peso, o milagre no tempo certo vira legado. Deus quer te dar algo que não apenas te emocione, mas te transforme. E se essa mensagem está tocando o teu coração, deixa o teu like agora, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Assim, mais pessoas poderão entender que o tempo de Deus não é demora, é preparação. O seu gesto simples ajuda essa palavra a alcançar quem também precisa aprender a esperar sem perder a fé. Mas o que acontece depois que Deus finalmente te entrega o que você tanto pediu? O que muda no espiritual quando a espera termina? É isso que você vai entender agora. E talvez perceba que o verdadeiro milagre não foi o que chegou, mas o que nasceu dentro de você durante a espera.
Quando Deus finalmente te entrega aquilo que você tanto pediu, algo muda, mas não apenas ao redor. O primeiro milagre acontece dentro de você. De repente, você percebe que a espera não foi castigo, mas construção. Você amadureceu, aprendeu a discernir, deixou de ser guiado pela emoção e passou a ser guiado pelo Espírito. E é então que entende, o tempo de Deus nunca te fez perder nada, apenas te preparou para receber tudo de forma definitiva. O que chega no tempo certo tem raízes, nada o arranca porque foi plantado em solo profundo. Por isso, o que é rápido demais não dura, e o que é moldado no tempo de Deus permanece. Ele não quer te dar apenas respostas, quer te dar estabilidade. E estabilidade espiritual é fruto de quem foi treinado na paciência. O tempo divino não muda apenas o que você recebe, muda o tipo de pessoa que você se torna ao receber. Você deixa de agradecer só pela bênção e passa a agradecer pelo processo, porque entende que o propósito de Deus nunca foi apenas realizar teu pedido, mas te revelar quem Ele é no meio da espera. E há algo poderoso nisso. Quando a bênção chega, você já não é o mesmo que a pediu. O desejo foi purificado, a fé amadureceu, o amor se aprofundou. A demora que parecia cruel se transforma em testemunho, e o que era choro se torna autoridade espiritual. Mas ainda há algo mais profundo, uma razão espiritual pela qual Deus não entrega certas coisas, mesmo quando tudo parece pronto. É o último segredo do tempo divino, e ele revela o ponto onde a fé se transforma em comunhão. Existe uma etapa do relacionamento com Deus em que a espera deixa de ser sofrimento e se torna sintonia. Você para de pedir com ansiedade e começa a ouvir com sensibilidade. Nesse nível, a fé já não busca controle, busca conexão. É quando o tempo de Deus passa a ser o teu tempo, porque o teu coração aprendeu a pulsar no mesmo ritmo do céu. Deus não te dá o que você pediu ainda, porque Ele quer te ensinar a preferir a vontade dEle à tua própria. Ele quer te conduzir a um nível de fé em que a resposta deixa de ser o foco e a presença passa a ser suficiente. Esse é o ponto mais alto da maturidade espiritual, quando a ausência da resposta não rouba mais a tua paz. E é exatamente aí que os milagres começam a acontecer naturalmente. Porque quem aprendeu a esperar com serenidade vive milagres sem precisar pedi-los. O tempo de Deus se manifesta em cada detalhe e você passa a enxergar a mão dele até nas pausas da vida. O que parecia demora se transforma em harmonia. Você descobre que o tempo divino é o compasso perfeito entre o teu crescimento e o plano de Deus. Nada foi atrasado, tudo foi orquestrado, e o que parecia ainda não era, na verdade, ainda estou te preparando para o melhor. E o que acontece quando você finalmente alcança esse nível de comunhão? Quando o tempo de Deus já não te causa dor, mas reverência. Nos próximos blocos, você vai entender como essa transformação muda a forma como você ora, vive e enxerga cada promessa. Quando você chega ao ponto de confiar plenamente no tempo de Deus, algo muda em sua alma. O medo da demora desaparece e o coração aprende a descansar. Você entende que não precisa correr atrás do que é teu, porque o que vem de Deus te encontra. O desespero se cala e no lugar dele nasce uma certeza suave. O que for da vontade divina virá, e virá no momento exato. Essa paz é a prova de que a tua fé amadureceu. É nesse estágio que a oração deixa de ser um pedido e se torna um diálogo. Você não fala mais para exigir, fala para se alinhar. O tempo de Deus passa a ser o teu ritmo de vida, e mesmo quando nada acontece fora, tudo se transforma dentro, porque quando o Espírito encontra um coração paciente, ele faz morada, e onde há presença, não há ausência. Você percebe que muitas coisas pelas quais chorou, se tivessem acontecido antes, teriam te ferido. Deus te impediu de viver dores disfarçadas de sonhos. E aquilo que parecia demora era, na verdade, o cuidado extremo de um pai que te conhece melhor do que você se conhece. O tempo dele não te negou nada, te protegeu de tudo. É nesse ponto que o crente maduro entende. Esperar
é adorar. Cada dia de silêncio é uma forma de dizer: eu confio em ti, mesmo sem entender. E essa confiança move o céu mais do que qualquer grito de pressa, porque a espera com fé é o louvor mais puro que existe. E quando o teu coração chega nesse nível de rendição, o tempo deixa de ser inimigo. Ele se torna o altar onde Deus manifesta o que sempre prometeu, não quando você quis, mas quando você se tornou pronto para receber. E agora, talvez você entenda, Deus nunca se atrasou. Ele apenas esperou o tempo certo para que o milagre não fosse apenas resposta, mas também revelação. O ainda não que tanto te doeu era o caminho para o agora sim que o céu preparava. O tempo divino é perfeito porque ele não apenas realiza, ele redime. Ele transforma atrasos em testemunhos, frustrações em fé e esperas em eternidade. Tudo o que Deus reteve tinha um motivo. Ele te fez esperar para que você aprendesse a reconhecer a voz dele, mesmo no silêncio. Ele te fez passar pelo deserto para te ensinar a depender e te deixou sentir a ausência para que valorizasse a presença. Cada lágrima foi um tijolo na construção da tua maturidade espiritual. E agora, quando você olha para trás, percebe que não perdeu tempo. O tempo te lapidou. O que parecia pausa era preparação. O que parecia vazio era o espaço que Deus precisava para fazer nascer o novo. Ele não falhou contigo. Ele te formou enquanto esperava. Então, da próxima vez que o silêncio do céu te inquietar, lembre-se, o ainda não de Deus é o solo fértil onde ele cultiva os milagres mais duradouros. O tempo dele não é lento, é eterno. E quem aprende a esperar no ritmo de Deus nunca vive atrasado, vive alinhado. E se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: o tempo de Deus é perfeito e eu confio nele. Que essa frase se torne a tua declaração de fé, o teu lembrete diário de que o céu nunca está parado, apenas te preparando para o momento certo de receber o que sempre foi teu.